como disse o Seco, né, se calhar seria um crime ele se juntar a ele. Portanto, vou dispensar e agora passo a palavra que o senhor tenha bondade. Muito bem. Muito boa tarde a todas e a todos. É um grande gosto aqui regressar à Faculdade de Direito de Bissau e permitam-me saudar os colegas que estão na mesa, a começar pelo Presidente da Associação de Estudantes desta Faculdade, Osvaldo Oliveira, e agradecer-lhe o amável convite para aqui estar, também juntar nesse agradecimento duas pessoas que também ajudaram na operacionalização deste encontro, o Boé Manuel e a Jacira, que devem estar aí na assistência, não estou a vê-los, está ali. Também gostaria, evidentemente, de saudar o Dr. Tovói Ju, que vai ser o moderador e que teve a amabilidade de apresentar o meu currículo, e também já agora o Seco Duarte, que nos apresentou aqui uma descrição exaustiva das questões que se colocam à Guiné-Bissau em matéria de cumprimento dos direitos humanos e, portanto, louvo a sua liberdade e a sua coragem para exercer a liberdade de expressão, referindo-se precisamente a temas tão importantes como os valores que são protegidos pelos direitos humanos. Permitam-me também, nesta circunstância, claro, cumprimentar o Sr. Diretor da Faculdade de Direito de Bissau, que nos dá a honra da sua presença, na sua pessoa também cumprimentar toda a comunidade académica, professores, estudantes que aqui estão em massa, funcionários que também têm permitido operacionalizar esta minha vinda. Também trago comigo o professor Wagner Menezes, um amigo de longa data, e estamos nestes dias em Bissau para participar numa conferência internacional sobre direitos humanos, promovida pelo PNUD, e o professor Wagner entendeu que me devia acompanhar simpaticamente nesta visita e nesta minha fala, como dizem os brasileiros, aqui nesta Faculdade de Direito de Bissau. Estamos assim um pouco à meia luz, isto até significa que vai haver um ambiente mais intimista neste tipo de conversa, mas gostava de, nesta sala, que tem o nome do Dr. Ricardo Sá Fernandes, neste anfiteatro, precisamente também recordar o Dr. Ricardo Sá Fernandes e já agora contar-vos uma pequena história. O Dr. Ricardo Sá Fernandes é bem mais velho do que eu, um ilustre advogado de Portugal, um advogado empenhado em boas causas, mas foi realmente o primeiro diretor desta faculdade, numa altura em que havia uma cooperação estreita entre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que até certa altura foi a minha faculdade, eu depois transferi-me para a Nova Direito, mas como referiu, fiz lá a licenciatura e o mestrado, e foi realmente o primeiro diretor desta faculdade, e a faculdade agora que tem mais autonomia, tem o seu próprio diretor, mas em que também continua a haver e bem a cooperação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e também de outras faculdades. Quem sabe se no futuro também não poderá ter a colaboração da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que é também uma faculdade pública em Lisboa e em relação à qual neste momento exerço o cargo de Presidente do Conselho Científico. Mas qual é a história? Bem, a história, lembro-me das vindas dele cá nessa altura, e portanto lembro-me bem disso. Eu nessa altura estava a terminar a minha licenciatura, mas o professor Ricardo Sá Fernandes foi meu professor na licenciatura. E eu na licenciatura só tive, julgo que 3 18. Um dos 18 que eu tive foi dado pelo Dr. Ricardo Sá Fernandes. Lembro-me bem a disciplina de Direito Económico, que era uma disciplina de que gostava e gosto muito, e portanto nunca mais posso esquecer. Sabem que estas coisas são sempre assim. Nós ficamos sempre particularmente agradados e com a memória viva em relação aos professores que nos dão as melhores notas. Em relação aos professores que dão as piores notas ou que nos chumbam, nós normalmente esquecemos esses professores. Mas, portanto, neste caso, dá-se a coincidência deste anfiteatro ter o nome do Dr. Ricardo Sá Fernandes e dele ter sido dos poucos que me deu uma nota tão elevada na licenciatura. Portanto, fica aqui também esta pequena recordação pessoal. Bom, e o que é que nos traz aqui hoje? É a matéria dos direitos humanos. Estamos em todo o mundo a comemorar o 70º aniversário da aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou Direitos Humanos, como agora se diz melhor, e de facto justifica-se essa comemoração. São 70 anos de muitas conquistas, infelizmente também de outras violações, mas felizmente que a Guiné-Bissau, felizmente que a Associação de Estudantes
felizmente que as instituições guineenses estão a comemorar esta efeméride com toda a justiça. A Declaração Universal foi muito importante, que foi o primeiro texto no âmbito do direito internacional a consagrar direitos humanos subjetivos da pessoa no âmbito internacional, portanto no âmbito daquilo que nós chamamos a comunidade internacional. Antes desta Declaração Universal, aprovada em 10 de dezembro de 1948, nunca tinha havido qualquer declaração com estas características. Com uma pequena exceção, já que está aqui um ilustre professor latino-americano, eu vou abrir essa exceção que é pouco conhecida. É que, na verdade, o primeiro texto de proclamação de direitos humanos não foi a Declaração Universal de 10 de dezembro. Foi uma declaração aprovada, julgo que em abril desse mesmo ano, em 1948, a Declaração Americana dos Direitos e dos Deveres do Homem. E, portanto, claro que meses mais tarde seria a Declaração Universal aprovada no âmbito das Nações Unidas, que é um sistema universal, mas, de facto, a América foi o primeiro continente a aprovar uma Declaração Universal muito parecida com aquela que depois viria a ser aprovada em 10 de dezembro, embora a 10 de dezembro tenha como marca distintiva o facto de ser universal, enquanto que a Declaração Americana, como o próprio nome o diz, se restringia à realidade do continente americano. E, portanto, esta declaração significou um passo de gigante no progresso da humanidade porque veio retirar da discricionariedade dos Estados a proteção dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Porque antes desta declaração já havia direitos fundamentais. Eles, aliás, remontam ao liberalismo, remontam às revoluções liberais do século XVIII, em alguns países do século XIX. Portugal teve a sua também no século XIX, também o Brasil coincidiu a Revolução Liberal com a Revolução Independentista. E, portanto, já um século e meio antes havia direitos fundamentais que eram protegidos. A pergunta é, então, se os Estados já tinham direitos fundamentais, já tinham constituições, em alguns casos constituições bastante avançadas, em ambiente de Estado de Direito, com direitos fundamentais, separação dos poderes, com participação política, com eleições, por que razão criar uma declaração universal ou criar sistemas de direitos humanos ao nível internacional? Pareceria à primeira vista uma inutilidade, porque esses direitos afinal já existiam. Afinal, esses direitos já estavam a ser cumpridos. Pois aí é que está o problema. É que, em muitos casos, esses direitos não existiam nas Constituições, ou se existiam, não estavam a ser cumpridos. E, portanto, era necessário que houvesse um sobressalto importante ao nível da comunidade internacional para retirar a pouca ou a nenhuma efetividade desses direitos ou a sua ausência do âmbito dos Estados e colocar a sua proteção num nível superior, colocado no plano do direito internacional e com três grandes características distintivas em relação aos direitos fundamentais protegidos pelos Estados. Por um lado, a superioridade desses direitos, porque se eles são consagrados no plano do direito internacional, mesmo para aqueles que não consideram tão importante assim o direito internacional, em matéria de direitos humanos, todas as constituições se consideram subordinadas aos direitos humanos internacionais, portanto, desde logo com a característica da superioridade desses direitos em relação aos direitos fundamentais nacionais ou estaduais. Por outro lado, é outro aspecto muito importante, a própria universalidade desses direitos. Também significa que estes direitos, afinal, não são apenas direitos construídos a partir da Europa, onde começaram as revoluções liberais, mas são direitos de todas as pessoas em qualquer parte do mundo, e independentemente da sua condição económica, ou da sua condição política, ou da sua condição social. Portanto, são mesmo universais, independentemente da religião, da etnia, da língua, da cultura ou do estado de desenvolvimento económico. E, portanto, o facto de aparecer um texto em relação ao qual não houve nenhum voto contra, apenas 8 abstenções, aprovado no âmbito das Nações Unidas, significa que este texto realmente passou a ter uma importância universal e passou a ser um marco decisivo nessa característica da universalidade. E depois, além do mais, um texto bastante completo para a altura, porque em meados do século XX, em muitos países ainda estava em nascimento e em criação um Estado Social. Ora, a Declaração Universal já tem as duas gerações de direitos que nessa altura se podiam considerar prevalecentes. A primeira geração, os direitos liberais, direitos civis e políticos, os tais que vieram com a Revolução Liberal,
e com o constitucionalismo liberal, mas também alguns direitos económicos e sociais, os tais direitos de segunda geração, parte deles já pronunciados na questão social de finais do século XIX, mas depois muitos deles já também previstos em algumas constituições sociais a seguir à Primeira Guerra Mundial, a Constituição Alemã de Weimar e a Constituição Mexicana de 1917, mas depois a seguir à Segunda Guerra Mundial esses direitos viriam de facto a ser não só proclamados, mas sobretudo postos em prática pelos Estados sociais que um pouco por todo o mundo se foram difundindo, a começar pelas experiências de Estado Social na própria Europa. Portanto, estes são os traços distintivos da importância da Declaração Universal como um novo passo de proteção da pessoa humana, agora num plano do direito internacional e com características próprias que, precisamente a partir desse momento, tornaram a proteção desses direitos e também a luta por eles um momento particularmente significativo no progresso da humanidade. Claro que a existência de direitos humanos, a partir de 1948, não significou nunca que antes a pessoa humana não era protegida pelo direito internacional, mas modificou radicalmente os termos dessa proteção. Porque até 1948 havia, apesar de tudo, alguns instrumentos, embora tímidos, de proteção da pessoa. A proteção diplomática, por exemplo, quando um Estado protege, através das suas embaixadas, os estrangeiros que vivam no território de um Estado estrangeiro, ou, por exemplo, a proteção dos refugiados e dos asilados, que hoje está de novo em voga devido às crises de refugiados que temos tido, sobretudo na Europa, na bacia do Mediterrâneo, ou também o chamado direito humanitário, que também, indiretamente ou diretamente em parte, protege valores que dizem respeito à dignidade da pessoa humana. Mas, ao contrário dos direitos humanos, a proteção humanitária é uma proteção parcial, apenas acontece quando há momentos de conflito armado. O direito humanitário não funciona em momentos de paz, só funciona em momentos de guerra. O que é normal não é vivermos em guerra, o que é normal é vivermos em paz. E, portanto, o direito humanitário tem este problema de só poder funcionar em momentos de guerra e não em momentos de paz. Os direitos humanos, esses, diria que conseguem a plenitude da proteção. Não só em guerra, mas também em paz e em todas as circunstâncias da condição humana. E não apenas para os que estejam a ser refugiados, não apenas os que estejam no estrangeiro e são protegidos pelos Estados de que são nacionais, mas uma proteção global, plena, em todas as gerações de direitos que até então tinham sido proclamadas. E penso que isso, de facto, foi um momento muito importante e, portanto, por isso mesmo, aqui estamos a comemorar os 70 anos da Declaração Universal. Agora, o que é que aconteceu desde 1948? E nós estamos, precisamente, em 2018, 70 anos depois. Muitos de nós não éramos nascidos nessa altura. Julgo que ninguém era nascido nesta sala há 70 anos. Há pouco disse que não era nascido quando eu fiz a minha licenciatura, mas é que eu também não era nascido quando a Declaração Universal foi aprovada. Portanto, não me chamo assim tão velho, porque eu também não sou assim tão velho. E, portanto, o que é que aconteceu neste percurso de 70 anos da Declaração Universal? Houve uma evolução muito importante, até porque tinha de haver necessariamente, porque a Declaração Universal, e nisso reside também o seu caráter simbólico. A Declaração Universal em si não é um tratado internacional. E, além do mais, a Declaração Universal não tem um sistema adjetivo de proteção dos próprios direitos. É isso mesmo, é apenas uma declaração, uma proclamação muito bonita, feita essencialmente por duas personalidades, Eleanor Roosevelt e René Cassin, um professor francês, aliás, que ganharia o Prémio Nobel da Paz, mas é isso mesmo, uma declaração, uma proclamação. E, portanto, a seguir à sua aprovação, a seguir à sua proclamação, foi necessário fazer um longo caminho de instalação de sistemas concretos de proteção dos direitos humanos, e em dois sentidos, ou em duas perspectivas. Por um lado, concretizar, densificar o catálogo dos direitos que a Declaração tem. A Declaração é bastante avançada para o seu tempo, mas a Declaração Universal é muito sintética em alguns dos direitos que proclama. E, portanto, era necessário que os países, no âmbito dos sistemas de proteção dos direitos, quer nas Nações Unidas, quer depois nos sistemas que se foram multiplicando nos vários continentes, que esses direitos fossem densificados, fossem aumentados, fossem complementados com tratados que especificamente pudessem aprofundar, detalhar esses direitos. Por outro lado, não basta proclamar os direitos, não basta dizer que eles existem.
porque eles também existiam nas constituições estaduais e não eram cumpridos, e eram violados. Portanto, outra preocupação foi a de, ao longo destes 60 anos, instalar mecanismos processuais de garantia desses mesmos direitos e, portanto, permitir que esses direitos se tornassem concretizáveis e que se tornassem direitos que se fossem invocados pelos cidadãos em cada um dos seus países. E é por isso que, depois de 1948, em vários âmbitos geográficos, se criaram sistemas regionais de direitos humanos. O primeiro continente em que isso veio a acontecer, e tenho orgulho nisso porque sou europeu, pelo menos de nascença e em grande medida nos valores que tenho, foi realmente a Europa que criou o primeiro sistema de proteção dos direitos humanos através de uma organização política que não confundam com a União Europeia, que é o Conselho da Europa, que aprovou a célebre Convenção Europeia dos Direitos do Homem, em que foi o primeiro sistema de proteção dos direitos humanos, portanto, na sequência da aprovação da Declaração Universal, e um sistema que foi pioneiro em dois aspectos fundamentais. Por um lado, na existência de um tribunal, foi o primeiro Tribunal de Direitos Humanos, que tem sede em Estrasburgo, que é a sede da organização, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e por outro lado, esse sistema processual permite queixas individuais, e não apenas queixas de Estados contra Estados, mas os indivíduos, as pessoas que se considerem numa situação de violação dos direitos por parte do seu Estado ou de Estados estrangeiros, podem apresentar queixa diretamente junto desse tribunal. De antes era junto de uma Comissão Europeia dos Direitos Humanos, que depois foi extinta com o Protocolo 11, agora o sistema é mais simplificado, é diretamente junto do próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E, portanto, este pioneirismo do sistema de proteção do Conselho da Europa foi determinante para a evolução futura de outros sistemas de direitos humanos, a seguir que foram criados no sistema americano com o Pacto de São José da Costa Rica, a Carta Interamericana de Direitos Humanos, em 1969, também em África, no âmbito da Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, através da aprovação da Carta dos Direitos Africanos do Homem e dos Povos, de 1981. E já agora, nós na Europa até temos hoje um segundo sistema de proteção dos direitos humanos, porque a União Europeia, a partir do Tratado de Lisboa, que foi assinado em 2007 e entrou em vigor em 2009, também passou a atribuir força vinculativa a uma proclamação de uma Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, aprovada em 2000, mas que só conseguiria ganhar vinculatividade ficando anexa com força vinculativa a este Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 2009. Portanto, nós na Europa hoje temos dois sistemas. Temos o sistema do Conselho da Europa, alargado, todos os países da Europa e até mais alguns que não são da Europa fazem parte do Conselho da Europa, e também temos um sistema paralelo, aliás, que pode entrar em conflito, vamos ver como é que vai correr, que é o sistema da União Europeia, que tem um sistema próprio, tem um tribunal próprio, que é o Tribunal de Justiça da União Europeia. Agora, também temos, claro, o principal, que é o sistema das Nações Unidas, que, por incrível que pareça, foi dos últimos a ser criado. Foi criado a partir de 1966, quando foram aprovados os pactos internacionais, um para direitos civis e políticos e outro para direitos económicos, sociais e culturais. Estes pactos, apesar de tudo, permitem, através de um protocolo adicional em relação ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, as queixas individuais e não apenas queixas dos Estados, o que já é bom, mas tem em contrapartida algo que não é tão bom, que é a não existência de um Tribunal de Direitos Humanos, que tem sido uma constante reivindicação no âmbito das Nações Unidas, mas alguns países mais poderosos têm-se oposto à aprovação e à criação desse Tribunal Internacional de Direitos Humanos, que ainda não existe, o que, a meu ver, é pena, porque isso significaria que os direitos humanos seriam levados mais a sério com a existência de um tribunal dotado com características próprias da justiça, de independência e imparcialidade dos seus próprios juízes. Portanto, esta é uma evolução rápida em relação aos direitos humanos. Agora, podemos fazer uma pergunta muito simples. Mas, então, em 70 anos, a Declaração Universal continua válida? Se pudéssemos fazer uma nova declaração, faríamos a mesma declaração que fizemos há 70 anos? Não. Isso nunca poderia ser. Porque muita coisa mudou em 70 anos. O que é que mudou?
Do ponto de vista geopolítico, mudaram as relações entre as potências do mundo. Deixou de haver a União Soviética, deixou de haver o segundo mundo, que era o mundo comunista. E depois as necessidades humanas também mudaram com a globalização, com a internet, com a sociedade digital em que estamos hoje a viver, não obstante esta meia-luz que nos está a acompanhar, mas de facto o mundo mudou consideravelmente em 70 anos. E portanto, isso significa que também do ponto de vista dos direitos humanos a serem protegidos, há novas gerações, e assim chamamos, de direitos humanos. Uma terceira geração, relacionados sobretudo na altura com a proteção do ambiente, uma quarta geração relacionados com a proteção dos direitos das minorias, e até há quem fale uma quinta geração, fala-se disso, do direito à paz. Aliás, há um célebre professor brasileiro, já que está aqui o professor Wagner, também uma homenagem ao seu país, o professor Paulo Benavides, que refere muito o direito à paz como um direito e ao desenvolvimento como um direito, ou direitos de quinta geração. Portanto, evidentemente que a Declaração Universal não tem estes novos direitos que foram trazidos pelas necessidades das comunidades estaduais e também da comunidade internacional e, portanto, evidentemente que esses direitos devem ser consagrados. Para já não falar, evidentemente, de coisas mais óbvias, os direitos das mulheres, os direitos das crianças, os direitos dos deficientes, os direitos no âmbito da liberdade religiosa, os direitos dos migrantes, que também muito bem o colega presidente da associação referiu e fez aí um rol bastante exaustivo desses mesmos direitos. Portanto, claro que desde 1948 estes direitos têm vindo a ser consagrados nos vários tratados no âmbito destes sistemas, mas isso não significa que esta carta seja inválida ou que, num certo sentido, se tenha tornado desatualizada. Ela tem sempre uma atualidade histórico-simbólica, porque de facto foi o primeiro texto. Ela não pretende por si vincular diretamente e, sobretudo, a declaração é um momento inspirador, porque os seus valores são perenes, não obstante não ter alguns dos direitos que hoje outros tratados têm, mas é um documento inspirador e é um documento que é um símbolo de uma viragem que a humanidade fez para o reconhecimento de direitos humanos um pouco por todo o mundo através dos sistemas que nós vamos reconhecendo em cada um dos nossos continentes no âmbito desses vários tratados que são feitos de uma maneira específica. Esta é uma primeira pergunta que se pode responder, à qual eu responderia da seguinte forma. É que a pergunta não tem sentido, porque a história não volta para trás e não está em cima da mesa fazer uma nova declaração universal. O que está em cima da mesa é cumprir essa declaração universal, levando à prática em cada um dos nossos sistemas os seus direitos e desenvolvendo e ampliando esses mesmos direitos. Este é um ponto que eu gostaria aqui de referir. Até porque isto me leva a uma outra pergunta, que é uma pergunta lógica, que é a seguinte: como é que se dá a articulação entre as Constituições Nacionais e estes direitos humanos consagrados ao nível internacional? Primeiro, claro, com a Declaração Universal e depois com os vários tratados que foram sendo aprovados em cada um dos sistemas regionais e no Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos. Porque, precisamente, se o contexto do nascimento da Declaração Universal era um contexto de desconfiança em relação aos Estados, porque se a Declaração Universal apareceu foi porque os Estados não cumpriram o seu papel, porque as Constituições Nacionais não garantiram, afinal, o respeito pelos direitos humanos, então como é que depois a Declaração Universal e as suas consequências, como é que tudo isso se vai relacionar com o papel dos Estados, sendo certo que os Estados não vão gostar, ou não gostaram de terem sido ultrapassados por uma proteção que lhes é superior e que veio desmentir aquilo que eles diziam sobre a viabilidade da proteção dos direitos fundamentais ao nível interno. O que é que tem acontecido? Tem acontecido algo de fantástico, que é precisamente os Estados reconhecerem as suas insuficiências, reconhecerem a superioridade dos direitos humanos sobre as próprias Constituições até, e em muitos países, como é o caso da tradição dos nossos países de língua portuguesa, todos eles, também de uma forma uníssona, e portanto é por isso que somos uma família de direito constitucional lusófono, todas as nossas Constituições reconhecerem o papel, a importância
a aplicação e, sobretudo, a superioridade dos direitos humanos, mesmo em relação às nossas Constituições. Isto começou com a Constituição Portuguesa de 66, o artigo 16, e chegando a todas as Constituições lusófonas, também a vossa, a Constituição guineense, no artigo 29, que também consagra o reconhecimento e indiretamente a superioridade da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, neste aspecto, a Constituição brasileira é aquela que levou mais longe essa discussão. Através da emenda 45, aprovada em 2004, não só reconheceria expressamente o valor constitucional dos tratados internacionais sobre direitos humanos, como inscreveria essa cláusula na própria Constituição através de uma emenda feita ao artigo 5º, parágrafo 3º, que passou a acrescentar dizendo que os tratados de direitos humanos aprovados por maioria de 3/5, que é a maioria de emenda constitucional do Brasil, esses tratados passam a ter um valor constitucional direto, portanto resolvendo um problema que para outros países era resolvido doutrinariamente, mas o Brasil quis resolvê-lo de uma forma expressa e explícita, consagrando essa prevalência na própria Constituição Nacional. Ora, se isto é verdade nestes termos, ainda há uma outra verdade mais profunda do que esta. Porque a proteção internacional dos direitos humanos tem, num certo sentido, tem mudado o paradigma das relações entre o direito internacional e o direito nacional e o direito estadual. Essa é que é a grande lição de tudo isto. Porquê? Porque em muitos países os direitos fundamentais avançam lentamente ou não avançam, porque em muitos países as constituições são textos importantes, com certeza, mas são textos que ficam presos nas suas circunstâncias históricas. Ou mais do que isso, são textos que ficam presos nas suas circunstâncias político-partidárias. E os textos constitucionais, para serem mudados, sendo constituições rígidas, normalmente, ou até hiperrígidas, precisam de um maior consenso, ou de uma maioria alargada, 2/3, 3/5, conforme os casos. E muitas vezes os partidos políticos não querem pôr-se de acordo, porque não querem ceder, porque se fizerem um acordo, se houver um acordo entre maioria e oposição, significa que um deles está a ceder, ou os dois estão a ceder simultaneamente ao outro. E, portanto, muitas vezes, quando há necessidade de aperfeiçoar os direitos, de ampliar os direitos, de criar novos mecanismos de limitação do poder, as próprias maiorias parlamentares não se formam nesse sentido, porque os partidos resolvem encarar a questão não como uma questão de proteção da pessoa humana, mas como uma questão política ou partidária. E eu conheço muitos casos, sobretudo em Portugal, de alterações à Constituição em matéria de direitos humanos que não foram feitas porque os partidos políticos não se entenderam. E, portanto, assistimos a um fenómeno curioso que é uma certa fossilização dos textos constitucionais estaduais em matéria de direitos humanos e, paralelamente, um processo altamente acelerado, muito rápido, de multiplicação e de ampliação da esfera dos direitos humanos consagrados internacionalmente. Porquê? Porque no plano internacional temos organizações que, de uma forma mais, eu diria, descomplexada e rápida, tratam de propor a aprovação sistemática de novas categorias de direitos humanos. E é por isso mesmo que aparecem os direitos humanos das crianças, os direitos humanos das pessoas portadoras de deficiência, os direitos humanos dos migrantes, uma especial e forte proteção dos direitos das mulheres em matéria de igualdade e de combater a discriminação em função do género, no caso da Convenção de Istambul, e, portanto, o que está a acontecer é os direitos constitucionais dos países, as constituições, que foram as pioneiras lá no século XIX a consagrar direitos fundamentais, serem hoje ultrapassadas, lateralizadas por um movimento que começou há 70 anos, mas que em 70 anos fez muito mais do que as constituições fizeram em 200. E, portanto, isto é um fenómeno que não deixa de ser curioso, e até porque muitas vezes os tratados não carecem para ser ratificados de nenhuma maioria agravada, a não ser que isso seja expressamente pedido, e, portanto, às vezes uma simples maioria pode pôr em funcionamento mecanismos de aprovação e ratificação de tratados internacionais. Isto, em muitos casos, significa um processo que nós designamos de
internacionalização do direito constitucional. Há também um processo reverso, que é o processo da chamada constitucionalização do direito internacional, que significa a transferência para a esfera internacional de um conjunto de princípios e de institutos que primeiro foram descobertos pelo direito constitucional, mas a verdade é que em matéria de direitos humanos nós assistimos a um processo algo contrário, que é, afinal, o Estado Constitucional criado há 200 anos acabou por receber lições da comunidade internacional e acabou por receber lições das agências internacionais de proteção de direitos humanos em relação ao seu papel, que devia ser um papel de proteção dos direitos e que muitas vezes não é levado a cabo porque precisamente esses direitos não são desenvolvidos e ficam, num certo sentido, prisioneiros de um conjunto de circunstâncias históricas, partidárias, políticas, que levam precisamente a uma maior dificuldade de atualizar os catálogos de direitos fundamentais nessa matéria. Não estou a dizer que isto seja algo que generalizado em todas as Constituições. Tem havido alguns casos em que as Constituições têm sido modificadas. O caso da portuguesa tem tido alguma atualização, sendo mais antiga, que é a de 76. As Constituições mais recentes da lusofonia, sobretudo as últimas, a de Angola de 2010 e a de Moçambique de 2004, também já refletem um conjunto bastante substancial e numeroso de direitos e além de mecanismos de proteção. Já a Constituição da Guiné-Bissau ainda precisa de um complemento e de uma atualização importantes, porque foi apenas objeto de umas revisões pontuais na base de uma Constituição, que foi a Constituição de 1984, que era uma Constituição da Primeira República, embora aprovada depois do golpe de Estado de 16 de novembro de 1980, em que houve um período em que não houve Constituição, mas num contexto claro de Estado de partido único. Mas essa Constituição, do ponto de vista documental, ainda se mantém, mas houve várias revisões constitucionais pontuais, mas que nunca alteraram de uma forma coerente e global o catálogo e os instrumentos de proteção dos próprios direitos humanos. Só para vos dar um exemplo, não têm consagrado no vosso texto constitucional o direito de sufrágio, o que é uma realidade bastante estranha. É verdade que votam, com certeza, para eleger o Presidente da República e votam para eleger os deputados à Assembleia Nacional Popular, mas não vi no vosso texto constitucional o chamado direito de sufrágio, como um direito autónomo, que é um direito muito importante de participação política, o direito de quer o sufrágio no plano de escolher os representantes através de eleições, quer o sufrágio do ponto de vista de votar em referendos, embora também o referendo esteja previsto. Não é que isso signifique que não tem direito de voto, tem com certeza. Mas esse direito costuma ser consagrado de uma forma autónoma e é um dos principais direitos, dos tais direitos de primeira geração, neste caso no conjunto dos direitos civis e dos direitos de natureza política. Portanto, o tempo está a esgotar-se, mas queria deixar aqui este apontamento e, sobretudo, tirarmos a seguinte lição, uma lição destes 70 anos, que é a seguinte: ser impressionante que um texto, uma mera proclamação, no seu tempo bastante avançada, mas como foi de facto um momento de Big Bang, um momento propulsor de um movimento de proteção de direitos humanos, que está muito para além de ser um movimento meramente jurídico ou constitucional. Claro que aqui nós falamos como juristas, eu em particular como constitucionalista e juiz internacionalista, mas os direitos humanos evidentemente que hoje não são apenas uma questão jurídica, são uma questão de civilização, uma questão de educação, uma questão também de políticas públicas de intervenção nos direitos humanos. Perguntarão, mas e o futuro? Com tantos direitos que nós temos agora, estamos todos bem? Não há novos direitos no horizonte? Os direitos para serem cumpridos, basta a sua proclamação, basta o seu reconhecimento? Não. E de facto, um dos grandes falhanços na proteção dos direitos humanos, aí tanto faz serem direitos humanos internacionais como direitos fundamentais estaduais, é precisamente em matéria dos direitos económicos e sociais, os tais direitos que dependem de políticas públicas adequadas e dependem já agora também de recursos financeiros que possam sustentar o cumprimento desses direitos e claro, no pressuposto de que se há direitos, há uma prioridade
do dinheiro do Estado para satisfazer esses direitos económicos e sociais e não para satisfazer caprichos que não têm nada a ver com a prioridade que deve ser dada aos direitos fundamentais em matéria económica e social. E, de facto, evidentemente que os direitos humanos não serão cumpridos se não tiverem na sua base políticas públicas que levem precisamente não só à educação em matéria de direitos humanos, mas sobretudo à instalação de serviços públicos que possam dar lugar à satisfação plena desses direitos. Aliás, isso foi referido pelo colega, sobretudo o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança social, o direito à habitação, que são direitos sociais da maior importância e que em muitos países não passam de direitos que estão no papel, porque não há condições económicas ou às vezes não há vontade política de os colocar em prática. Depois há novas questões, com certeza, novas questões relacionadas com temas da atualidade. Ainda hoje de manhã na conferência fizeram algumas perguntas, não pude responder a todas, mas aproveito agora para me recordar e responder a essa questão. Hoje fala-se muito também dos direitos que não têm a ver com as pessoas, mas têm a ver com a natureza, com a criação humana, com a criação divina do mundo, os direitos dos animais, a questão do direito ao ambiente. Já hoje tem digamos, uma concepção um pouco diferente daquela que teve nos anos 60, porque se perdeu o antropocentrismo que está na base do direito ao ambiente. Como sabem, o ambiente não é necessariamente o ambiente que nós queremos, nós humanos, mas o ambiente tem uma identidade própria e, portanto, não está necessariamente sujeito a uma concepção antropocêntrica, mas talvez biocêntrica, e em que o ambiente significa a preservação de uma identidade autónoma e que não deve ser modificada por uma intervenção dos próprios seres humanos. Depois há outras questões também complexas que temos vindo a discutir na nossa conferência, para a qual também estão convidados, amanhã será o segundo dia, que tem a ver com questões já de natureza do funcionamento da justiça, o combate à corrupção, que é um problema que está em cima da mesa, que é essencial, e em que felizmente alguns países lusófonos têm agora nos últimos tempos dado passos muito importantes de aprofundamento desse combate e portanto que é um assunto que tem uma repercussão económica evidente, porque todo o dinheiro que é retirado pela corrupção é direito que falta ao povo para prosseguir as políticas públicas a que tem direito. Mas haverá outras questões relacionadas também com a utilização da informática. Nós hoje estamos numa nova geração de revolução industrial, fala-se na quarta revolução industrial, que se relaciona com um novo paradigma de uma economia digital e de uma sociedade digital, e em que a questão da utilização da informática leva a questionarmos certos direitos que nós tínhamos por sagrados. Desde logo o direito à privacidade, e saber se isso não terá como correspondência o aparecimento de novos direitos em relação aos quais se carece para proteger a dignidade da pessoa humana num contexto de um mundo tecnológico e num mundo informatizado. Portanto, são vários os desafios. Os direitos humanos não acabaram, continuam. Os direitos humanos devem ser reforçados. É um processo contínuo em que se faz sempre em cada momento um balanço e uma perspectiva do que falta fazer. E, portanto, deixo aqui estas palavras também para louvar a vossa presença, a vossa dedicação, o vosso empenhamento. Às vezes quem se ocupa dos direitos humanos é mal interpretado, porque o poder político encara os ativistas de direitos humanos como alguém que só complica a vida deles, alguém que é da oposição, alguém que quer levantar problemas, alguém que está ressabiado em relação ao poder, mas isso não é verdade. Os direitos humanos são direitos universais, não são nem do poder nem da oposição, são de ambas as realidades. E os direitos humanos não se discutem, cumprem-se, porque os direitos humanos aplicam-se a todos. E, portanto, onde há direitos humanos não há discussão possível. A única discussão possível é cumpri-los e aplicar sanções a quem não cumpre os direitos humanos. E, portanto, não percebo como é que, muitas vezes, a discussão em torno dos direitos humanos se transforma numa questão político-partidária. Evidentemente que os políticos têm que perceber que, às vezes, sobretudo os jovens, podem ter modos mais imaginativos
de chamar a atenção para a violação de certos direitos humanos. Como acontece muitas vezes no campo ambiental, lembro de ações mais imaginativas de uma associação ambientalista muito conhecida há umas décadas, o Greenpeace, e portanto acho que o poder político só deve ficar contente quando os jovens têm modos mais criativos de se manifestar, de pugnar por esses direitos e de protestar se acham que esses direitos estão a ser violados. O caso da marcha do domingo é um exemplo, que até é um exemplo bastante soft, diria assim, do ponto de vista de uma manifestação pública da importância dos direitos humanos. Eu vou terminar agradecendo a vossa presença e vou oferecer aqui ao Sr. Presidente da Associação de Estudantes, não sei se ele já fez essa disciplina, mas ofereço ao Sr. Presidente da Associação de Estudantes um dos meus mais recentes livros. Este é o Manual de Direito Internacional Público. Sei que há muitos que conhecem mais pelos manuais de Direito Constitucional, também os tenho, mas desta vez trouxe este livro, o Manual de Direito Internacional Público, que é a última edição de 2017, a quinta, precisamente em que um dos temas é a matéria dos direitos humanos, que está consagrado neste livro. No Direito Constitucional estudamos os direitos fundamentais da perspectiva interna, os direitos humanos é estudar os direitos fundamentais de uma perspectiva internacional através dos vários sistemas de proteção de direitos humanos. Portanto, com esta oferta também fica registado aqui o meu enorme agradecimento e satisfação de aqui poder regressar. Já vim muitas vezes à Guiné-Bissau, muitas vezes. Já vi várias vezes a esta faculdade. Muito obrigado.